Romanos 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Um grande problema que tem acontecido na nossa geração, pelo menos conhecido na nossa geração, é o problema de crise de identidade. Parece que crise de identidade suscita na gente uma coisa meio esquizofrênica até, né? Tem um filme, inclusive, chamado Identidade, bem antigo, que um homem tem múltiplas personalidades, em cada personalidade ele é uma pessoa completamente diferente uma da outra, e no filme você, inclusive, não sabe quem é o cara real, né? Você conhece todos os personagens, mas ele mesmo você não sabe quem é. A crise de identidade do nosso tempo não é como esse tipo de coisa, mas parece que quando há uma mudança muito brusca na vida da pessoa, há uma possibilidade da pessoa realmente congelar, petrificar e não saber o que fazer, nem qual rumo tomar. E os psicólogos, né, que trabalham esse tipo de problema, eles dizem inclusive que o problema está em não se encontrar na realidade. Não se consegue pensar em algo para frente, para o futuro, e ao mesmo tempo não se consegue se situar dentro de mudanças e de coisas que acontecem que realmente exigem das pessoas uma tomada de atitude e realmente um direcionamento a ser feito. O que isso tem a ver com o nosso texto? O texto fala sobre identidade, sobre quem nós somos, sobre que tipo de coisa aconteceu naquela cruz e na ressurreição de Jesus, e que tipo de mudança houve para aqueles que estão em Cristo e que identidade eles têm agora. Por isso eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 6, versículo 1, que diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Na música não estava acontecendo isso, né? Vamos lá. 6. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Também que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até o 14. Fazendo uma recapitulação breve aqui do que nós falamos semana passada, nós vimos como Paulo ele vai trazer a ideia de, em Jesus, onde houve pecado, houve uma superabundância de graça, houve um transbordamento de graça. E Paulo vai ser muito enfático em dizer que já não se está debaixo da lei, debaixo de um sistema de setas que apontam
a conduta do homem, o pecado do homem, salientam esse pecado de maneira a ser algo que o condene. No versículo 20, ele vai dizer do capítulo 5, a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, no capítulo 6, é como se Paulo estivesse respondendo a uma espécie de indagação, e é provável que essa discussão tenha acontecido por parte de alguns, que seria, ok, você está dizendo que nós não vivemos mais debaixo de um sistema da lei, e que não há mais algo que nos acuse, porque nós estamos em Cristo, e a graça manifestada através de Cristo nos purificou de todo pecado. Então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos viver então pecando, porque quanto mais eu pecar, mais a graça transbordará. Esse tipo de questionamento, se foi feito ou não foi feito, parece que é o que Paulo responde. E ele vai dizer no início do capítulo 6, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Então, se a graça superabundou realmente, se onde havia a lei o apontamento e a evidenciação do pecado superabundou a graça perdoadora, reconciliadora, transformadora do homem, a pergunta que fica é, então, já que a graça transborda onde há transgressão, por que não vivemos transgredindo? E Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, ou no versículo 2, de modo nenhum. Aí vem toda uma teologia que eu acho ser central na crença paulina sobre o batismo e o que ele significa. Ele diz, de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E o morrer para o pecado em Paulo tem a tipificação no batismo, que é o que ele vai dizer no versículo 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, Paulo compreende o batismo como sendo o símbolo, né, a metáfora simbólica ali, quando se entra nas águas e sai das águas, como realmente estar morrendo para uma natureza adâmica, a natureza da lei, a natureza do pecado, e estar sendo ressurreto junto com Jesus. Parece que não é só uma questão de tipificação que o batismo representa, mas para Paulo isso realmente está acontecendo. Morremos como Jesus morreu, e isso que está sendo simbolizado no batismo, e quando saímos das águas, ressuscitamos como Jesus ressuscitou. E ele vai dizer então, no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Parece que Paulo crê realmente que não é que o batismo seja a salvação ou algo do tipo, mas ele representa que realmente houve uma morte para uma natureza decaída, para uma natureza corrompida, e houve uma ressurreição junto com Cristo, ainda que nós não estejamos vivendo essa ressurreição ainda de maneira integral, mas ela já tem início, ela já começa, já está valendo, já há uma validação disso. Então, nós com ele pela morte, ou na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E o versículo 5, porque fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, aquele que está em Cristo, ele não é mais escravo do pecado, ele não se aproveita da graça para continuar vivendo uma vida de transgressão, para que a graça transborde, mas ele morreu para uma natureza pecaminosa, ele morreu para uma natureza corrompida, ele morreu para um estado adâmico anterior ao sacrifício de Cristo e ressuscita com Cristo, isso que o batismo simboliza, para que se ande em, interessantemente, versículo 4, novidade de vida. A palavra no grego é kainotes zoe, kainotes, que a gente traduz aqui, novidade, e o zoe é vida, né? E esse kainotes é interessante, que não é necessariamente novidade de vida só, é algo que traz um frescor,
entende? É uma vida fresca, Mentos. Não é Mentos que está aqui, né? Você está me entendendo? Aquela coisa refrescante, sabe? A gente tem uma tendência a dizer, por exemplo, de maneira até simbólica, que a pele do bebê é uma pele refrescante, né? Porque a nossa já está um pouco cansada, né? Uns mais que os outros, né? Mas vocês entendem algo que é fresco, que é novo, que tem frescor, que traz em si mesmo uma jovialidade, algo que de certa forma nos atrai, é atraente, é realmente renovador, e todas as palavras que possam caber nesse tipo de ideia, é o que Paulo está falando. Aquele que está em Cristo, ele não só morreu para o pecado, mas ele traz um frescor. A novidade de vida aqui é algo realmente atraente, contagiante, é algo belo, é algo que é bom de ser contemplado, que é bom de realmente estar se tendo contato. Como a ideia aqui, né? Escovada de dente pela manhã, né? Eu todo dia falo isso pro Luca. O Luca enrola para escovar o dente pra caramba, né? Eu não sei se eu era assim quando eu era criança, provavelmente, mas ele era. Ele levanta, vai direto para os brinquedos e tal. E eu falo, já escovou o dente, já tirou esse cheiro de macaco da boca, né? Não é zoado. Às vezes é macaco, às vezes é cabelo, às vezes é gambá, tô sempre, né, botando uma pilha para estimular. Aí ele vai correndo pro banheiro e aí fala, agora eu escovei, papai. Eu falo, deixa eu ver. Eu não quero ver, eu quero dar uma cheirada. Aí ele abre aquela bocona dele, eu dou agora tá bom, né? Sabe isso? Frescor, né? Não é a pasta de dente necessariamente, mas é toda a ideia ali centralizada. Quem está em Cristo, toda a podridão, toda a corrupção da vida anterior, ela morreu. E não é um símbolo, é real para Paulo. Isso realmente aconteceu. E o que está agora diante de nós é algo que tem frescor, que tem realmente essa qualidade refrescante de algo novo, de algo realmente saído do unboxing ali, né? De tirar da caixa, sentir aquele cheirinho de realmente algo que nunca foi corrompido, nunca foi usado, que não está desgastado pelo tempo. E você entendeu muito bem a ideia, mas tem algo mais aqui. Interessantemente, o apóstolo ele vem trabalhando uma mentalidade, porque ele está falando a judeus e gentios, né, que conviviam nessa igreja, tanto que no capítulo anterior ele vai bater na questão da lei, né, porque haviam aqueles judeus cristãos que insistiam em tentar provar que a justificação era através das boas obras, era através da lei mosaica. E Paulo vai dizer que não. O capítulo anterior todo é sobre isso. E agora ele vai olhar para o gentio e vai dizer, mas também não é porque não tem lei que você vai viver do jeito que você quiser, e se valendo da graça como justificativa para o transbordamento do amor de Deus. Então vamos viver deliberadamente no pecado. Percebam que agora ele vira para o outro público e vai dizer, não é bem assim não. Mas no plano de fundo você tem toda a história toda a história judaica sendo trazida à tona aqui. Tanto que você vai encontrar algumas palavras aí, como o próprio batismo, né, em Paulo, no capítulo 6, versículo 3 aqui, e os outros versículos que trazem batismo, como o 4, e você vai avançando, por exemplo, no versículo 6, ele fala do doulen, servindo ao pecado, e o doulen vem de escravo mesmo, de doulos, né? Ele usa a expressão douleuen, alguém que foi escravizado. Tem toda uma linguagem do Êxodo em Gênesis, inclusive, né, matéria que eu estava estudando essa semana toda no mestrado, interessantíssimo. A gente às vezes passa tão correndo pelo livro do Êxodo e sabe tão panoramicamente, os detalhes são bem interessantes e que tem tudo a ver com o que Paulo está falando. O batismo em Paulo tem realmente esse significado de morrer para o mundo, renascer para algo novo, para algo belo, mas também tem um outro significado que, por exemplo, em 1 Coríntios 10, capítulo 2, Paulo vai dizer que o batismo estava também tipificado no Êxodo,
quando o Israel, ou o povo de Israel, atravessou o mar. E ali eles foram batizados, vai dizer Paulo, na nuvem e no mar, através de Moisés. Então, parece que tem uma linguagem que percorre o discurso paulino como um judeu, que fala para judeu e para não judeus, que tem um símbolo também no Antigo Testamento de uma salvação, Deus livrando o povo da escravidão, o povo que era escravo no Egito e que foi salvo por Deus e que vai passar por um momento crucial na sua trajetória, que é justamente o Mar Vermelho. É quando o povo atravessa o mar e que o inimigo é derrotado, que eles encontram verdadeiramente a liberdade. Antes disso eles estavam em fuga, e o exército do faraó vindo atrás. Eles receberam as tábuas da lei, as coordenadas, mas agora era necessário que o inimigo fosse derrotado. Então, parece que na ideia de Paulo há realmente um êxodo cristão também, em que nós fomos libertos do inimigo, o pecado que morreu, não é? Como o exército do faraó morreu, e passando pelo batismo, como se tipificando ali no êxodo o mar que se abre, nós agora vivemos uma trajetória rumo à terra prometida também, não é? A renovação da criação, o céu, a eternidade com Deus. Mas enquanto não chegamos lá, nós realmente vivemos essa vida de liberdade. E ela se encontra justamente naqueles que estão com Cristo, que morreram para essa realidade escrava, egípcia, adâmica, da própria lei que condenava, e que vivem agora algo que tem frescor, que é uma caminhada rumo à terra prometida. Amém? Belíssimo isso aqui. Então, o que é interessante aqui é realmente nós entendermos que é necessário nós mudarmos a nossa mente sobre quem nós somos. Nós somos o povo do Messias. É o que ele fala aqui todo o tempo. Vocês estão no Messias, estão no Cristo Jesus. Aqui a expressão Cristo é Messias em grego, né? Messias é a palavra hebraico-aramaico. Vocês estão no Messias, renasceram no Messias, vivem no Messias, porque o Messias é Jesus, o filho de José e Maria, o filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, mas é uma nova fase da humanidade, é uma nova fase daqueles que foram renovados em Cristo, é algo novo, algo que tem frescor, como já disse, mas não pode significar para a gente um olhar de soslaio para a escravidão do Egito, um olhar de banda enamorado, quem sabe, para o tipo de vida que se tinha antes da travessia do Mar Morto. Não pode significar isso, porque era sobre isso que essas pessoas estavam falando. Então vou viver deliberadamente, né, já que a graça transborda, que mal tem. Esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento escravo, é o tipo de comportamento daquele que estava aprisionado, sem liberdade, com a vida realmente sendo oprimida por um servo mau, terrível, e que gozou de uma libertação, mas agora parece que olha para trás e sente realmente saudade daquele tempo. Por incrível que pareça, Israel fez muito isso. Muito isso. E quando se olhava para trás, não só se tinha saudade das cebolas, né? Já preguei tanto isso, que comíamos no Egito. Os caras tinham saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Saudade de cebola, bicho. É porque o pecado está muito ruim, assim. Saudade de cebola é uma coisa inimaginável para mim. Eu não como cebola, né? Tirando a cebola que o Ian faz, que ele faz uma cebola diferente lá. É uma cebola em Cristo aquela, né? Mas a cebola, tirando essa, não dá para se ter saudade desse tipo de coisa, né? Se chora, né? Eu acho que quem tem saudade de cebola se derrama em lágrimas, né? Era o povo que realmente não entendia o que tinha acontecido ali por parte de Deus, por parte do amor de Deus por eles, salvando eles, tirando eles daquela realidade e voltando os olhos para realmente algo terrível que os oprimia, não entendendo a libertação que estava acontecendo. Seria mais ou menos como se o filho pródigo, parábola que todo mundo conhece do Novo Testamento, que foi embora e levou a parte da sua herança, e depois de viver a vida deliberadamente, voltou, foi aceito pelo pai, foi recebido, foi feito herdeiro de novo, e aí 10 anos depois, ele começa a pensar, vou embora de novo.
Se toda vez que eu vou eu tenho herança, eu sou recebido, eu vou pegar mais uma parte, vou gastar de novo, depois eu volto. Esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade extremamente corrupta. Eu sei que ninguém pensa assim aqui. Mas pode ser que a gente realmente não entenda a nossa nova identidade. E viva um meio termo entre o novo transformado por Deus, o novo liberto por Deus, o novo que renasceu em Cristo, mas ao mesmo tempo com olhos na escravidão do Egito, com olhos na sedução do pecado, com olhos realmente na transgressão, enamorado, quem sabe, por desejos e paixões que são extremamente carnais. Enquanto Paulo está dizendo, isso morreu, não tem mais. E aí você pode estar olhando para mim, peraí, tem sim, José. Eu sinto. Não era para ser. O pecado e a transgressão deveria ser um engano, um deslize, um acidente, e não uma procura, e não uma busca. Isso não é algo natural para aquele que nasceu de novo, não pode ser. O pecado precisa ser algo que dá asco na gente, nojo na gente, vergonha na gente, que realmente nos faz correr dele, ir para longe, porque isso realmente não me seduz em nada, como cebola, para mim pelo menos, né? Tem gente que gosta, né? Eu já dei esses exemplos. Eu jamais serei seduzido por uma cebola, meu amigo. Você pode ir tirando do Ian, assim, vamos fazer essa ressalva aqui. Você pega a cebola, enfeita ela do jeito que você quiser, ornamenta ela do jeito que você quiser e me oferece para você ver. Se eu comer, vai ser por educação, só para você não ficar chateado. Mas aquilo não me seduz. Por quê? Porque eu não gosto, não me atrai. O sabor não é algo que, não sei, não gosto, simplesmente desse jeito. O pecado precisa ser isso. Ornamentado, enfeitado, temperado, não importa. Isso não é mais da minha conta. Isso não me interessa mais. Agora, se eu vivo uma vida pseudo-cristã, mas ao mesmo tempo sendo atraído por esse tipo de comportamento, sendo atraído por esse tipo de corrosão, sendo atraído por esse tipo de escravidão adâmica egípcia, é porque realmente eu não entendi a obra de Deus, tanto na libertação do Egito, quanto na cruz de Cristo. Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele morre realmente para a libertação do homem e vai até o fim, e o fim é tenso. É realmente morte sofrida, por amor. E quando ele ressuscita para a nossa libertação. Então, se eu estou em Cristo, eu fui liberto disso. Isso precisa ser algo verdadeiro, isso não é uma metáfora. Isso não é um tipo de algo que vai acontecer lá na frente. Isso para Paulo se deu. Então a pergunta, então vou viver na transgressão. Para Paulo nem existe esse tipo de pergunta, porque aquele que foi transformado nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Entende? Porque o que ele vai dizer aqui é central para nós entendermos a teologia paulina. Em Cristo, a nossa natureza adâmica morreu e ressuscitou algo novo, fresco, com frescor, diferente, transformado. Ou isso é uma realidade para você, ou isso não é uma realidade para você. E o tipo de pergunta que nós temos que fazer nessa parte do texto é: será que o batismo representou realmente isso para mim? Será que isso realmente fez a diferença para mim? Que foi um momento marcante em que a vida escrava ficou para trás e algo novo está acontecendo? Ou será que a gente ainda continua olhando para o Egito, seduzido pelas cebolas do faraó? O versículo 6 diz assim: pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana, Adão, foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Entenda a linguagem, não é futurística não, ele está falando do hoje. Para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Olha o argumento. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Então, para Paulo é assim: o corpo sujeito ao pecado foi destruído, morreu. Assim como Jesus morreu. E se Jesus morreu, ele não pode morrer de novo. Então a morte foi vencida.
Então não há mais condenação sobre aquele que está em Cristo, porque se ele morreu, acabou, é o fim. E se houve uma ressurreição de Cristo, e se essa ressurreição representa algo novo para nós, nós também morremos para o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre nós. Perceba isso. O que isso significa? O pecado não tem mais poder sobre nós, porque antes tinha. Antes minha vida ela era dirigida por esse tipo de conduta. A minha vida ela era ditada por esse tipo de conduta. Eu tinha uma mente corrompida e não conseguia pensar de outro jeito. Agora não. Nós temos a morte de Cristo, a sua ressurreição. Nós temos os ensinamentos que nos dirige, que nos direciona, que nos dá luz, que nos dá referencial. E é isso que agora faz com que a minha vida tome um rumo diferente. Por isso que eu não sou mais escravo, não sou mais doulos do pecado. Ele não tem poder sobre mim, porque não é ele que manda mais. Imagine você, se você aluga uma casa, né, e mora durante o tempo, você tem um senhorio, né, o dono da casa é um homem extremamente ignorante, extremamente nervoso, violento, e ele está sempre inventando tarifas, taxas, lhe cobrando um dinheiro que não era aquilo que havia sido arranjado no contrato, e você, por medo, né, de quem sabe ele pedir a casa e você não ter que, ou você ter que procurar um outro lugar, você vai se submeter naquele tipo de coisa. Até que um dia a ficha cai e você vai dar um rolê em Timbó, acha uma casa melhor, com alguém que é extremamente educado, justo, e se muda, faz a mudança, entrega aquela casa, não quer mais saber daquilo, vai morar na casa nova e está tudo bem, tudo mudou. Mas de repente toca uma campainha lá, é o cara. E ainda querendo lhe cobrar dívidas que não existem, ali, quem sabe acusando de ter deixado de fazer coisas que foram feitas, e continua na sua injustiça, continua na sua cobrança, nas suas exigências, mas você, quem sabe, ainda um pouco com receio da violência daquele homem, se levanta e diz: vai embora daqui, eu não estou mais na sua casa, eu não lhe devo mais nada, você não tem nenhum poder sobre mim mais. É sobre isso que Paulo está falando. Não é que nós não sejamos mais falhos, é que isso não comanda mais a nossa vida. Isso não tem nenhum poder acusativo sobre nós. Isso não tem nenhuma cobrança mais a exigir de nós. Fomos libertos. Estamos debaixo de um outro senhorio, de uma casa nova, de um lugar novo, e é justamente isso que faz agora com que a nossa vida seja conduzida para uma direção completamente contrária. Não há mais peso do pecado no sentido de ser algo que nos aprisiona, no sentido de ser algo que nos oprime, no sentido de ser algo que nos traz sofrimento. São deslizes que nem deveriam acontecer, mas acontecem por causa da nossa imperfeição. Mas não é isso que dita a nossa trajetória, porque a nossa mente foi mudada, ou há uma nova mentalidade. Se no primeiro momento nós não ficamos olhando para o Egito com saudades das cebolas do faraó, no segundo momento o faraó não é mais nosso senhor. É isso que estava acontecendo no Êxodo. Ele não manda mais na gente, nós somos livres agora. E quem é agora o Senhor? Agora é Cristo. É Ele que dita, é Ele que nos dá as coordenadas, é Ele que realmente nos conduz, é Ele que nos direciona. E o que Paulo está dizendo aí é justamente isso. Ele diz: para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais. E o servir aqui não é servir como uma bandeja, um garçom, é como um escravo que era obrigado a servir. O doulos aqui é ser escravizado. Ele diz: pois quem está morto, como o batismo simboliza morrer, né, para a corrupção e renascer para algo novo, porque quem foi morto já foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma única vez, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que interessante o versículo 11, assim também, a minha versão está assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O considerai-vos aqui, ele vem do grego logizomai, e o logia tem a ver com
lógica, né? Logia de lógica. É um cálculo, é algo racional, é algo pensado, é fruto de um pensamento reflexivo que chega a uma conclusão. O que Paulo está dizendo aqui é: calculai. É provável que tenha alguma versão que esteja calculai. Calculem, façam o cálculo, coloquem na mesa, né, os déficits e as entradas, e você vai fazer um cálculo que vai chegar num resultado X. Calcule, não é algo cego que a gente joga com esperança para algo que ainda vai acontecer. Não, calcule. O considerar aqui é logizomai. Calcule. Vocês morreram para o pecado, mas vivem para Deus. Então, o logia aqui está em oposição ao doulos. Antes você servia à escravidão do pecado. Antes você era um escravo no Egito, oprimido por um senhor terrível. Mas Cristo morreu. E a ressurreição de Cristo simboliza que nós vivemos novidade de vida, algo fresco, algo que foi realmente renovado para uma condição pós-Adão, pós-lei, graça. E aí ele fala agora: calcule, olhe para o que aconteceu no passado, olhe para quem você era no passado, olhe para o que Cristo fez por você, faça um cálculo e chegue a uma conclusão. E essa conclusão precisa ser algo que vai remodelar a maneira da gente pensar nas coisas. Calcule isso. Pense no que foi realmente o sacrifício de Cristo por nós, a graça transbordante através do seu amor, a salvação, a renovação da nossa alma, a renovação de quem nós somos, a promessa de realmente transformação, aquilo que já está acontecendo no mundo desde a morte e ressurreição de Cristo. Calcule isso. E esse cálculo precisa ser algo final para a nossa conduta, para a nossa vida, para a nossa realmente caminhada com Deus. Não pode ser algo que fica realmente olhando para trás, sentindo saudade de algo que era terrível e ao mesmo tempo se sentindo escravizado por algo que não pode ser mais seu Senhor. Faça o cálculo. E depois do cálculo feito, mude, redirecione. Que haja realmente uma mudança de mentalidade, de começar a olhar as coisas com olhos na ressurreição de Jesus, com olhos na transformação e na libertação da escravidão. E se não for assim, a gente vai realmente viver sendo oprimido. E isso gera sofrimento. Porque a gente começa a realmente diminuir a graça, diminuir o amor de Deus e começa a colocar os olhos nas nossas iniquidades, nas nossas limitações, nos nossos deslizes. E isso começa a ter um peso tão grande sobre nós que o cálculo não consegue ser algo razoável. E a gente começa, quem sabe, até mesmo duvidar do amor de Deus por nós, porque afinal de contas, o que mudou? Quem nunca fez essa pergunta? O que mudou? Eu continuo vacilando, caramba, eu continuo errando. Olha o que eu fiz, olha o que eu disse, olha como eu me comportei. E aí você começa a entrar num universo extremamente estranho, que parece que a graça de Deus não foi eficaz, que o sacrifício de Cristo e toda essa promessa de transformação não está acontecendo. Não pode. Faça o cálculo. Você foi liberto, querido. Você foi livre. Você foi realmente justificado. E que a queda, se ela acontecer, porque João fala: se pecai, tendes um advogado de justiça. Se pecai, se vocês pecarem por acaso acontecer, Jesus é o nosso advogado. Mas isso não é mais aquilo que dita a nossa trajetória e aquilo que fica apontando o dedo para nós, nos acusando. Porque o pecado já foi destruído na cruz. O corpo do pecado foi destruído, a opressão do pecado foi destruída e nós precisamos andar em novidade de vida. Aquilo que nos atrai precisa ser o cálculo positivo da coisa. Aquilo que nos atrai, aquilo que nos conduz, que é o nosso referencial, precisa ser o cálculo positivo. A morte e ressurreição de Cristo para todo aquele que crê. Novo, belo, atraente, com frescor. É disso que o nosso coração está cheio. O resto já não é mais o teu Senhor.
porque a casa que você vive é nova. Ele continua dizendo, versículo 12: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Perceba que a linguagem aqui é bem interessante, né? No primeiro momento vocês foram batizados, né? Vocês passaram pelo mar, onde o inimigo foi derrotado. Num segundo momento vocês não são mais escravos, vocês são livres, e isso não dita mais a trajetória de vocês, não manda mais em vocês. E no terceiro momento é diferente, agora ele fala que não reine, e aqui o reino é o rei, que não pode ser o pecado. Percebam, primeiro é positivo, vocês foram batizados, e o batismo é libertador no sentido de tipificar o êxodo, o atravessar do mar. Vocês não são mais escravos, vocês foram libertos, o pecado foi derrotado no terreno dele por Cristo. E agora Paulo exorta que isso não reine. Perceba que a linguagem aqui é que ele não seja rei, não esteja sentado num trono no coração de vocês. Olha só como o 12 é enfático: não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Agora, isso é muito interessante, porque os membros do vosso corpo, o que são os membros do vosso corpo? Você pode pensar nos braços, nas pernas, nos olhos, na língua, no coração, os membros do vosso corpo, aquilo que combinado é o seu corpo, aquilo que são as suas ferramentas, né? Aquilo que você usa para tornar o mundo cognoscível, reconhecido. Os membros do vosso corpo, que não reine ali os desejos do pecado, que vocês não apresentem os membros do vosso corpo para o mal, mas que os membros do vosso corpo sejam apresentados, oferecidos para Deus, para a produção de justiça. Cara, isso é top. Você escreve bem, você produz boa literatura, consegue escrever bem, escrever mesmo, se escreve, tem uma caligrafia bonita e produz bons textos. Que isso não seja ferramenta para o mal, mas apresentado a Deus como justiça. Você joga bem futebol? Eu acho que ninguém aqui, né? Uma vez o Chico falou que jogava bem, eu dei uma caneta no Chico e ele parou de dizer isso rapidinho, né? Você joga bem futebol? Que os vossos membros não sejam usados para o mal, mas sejam apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Você fala bem? Você fala bem, tem o dom de falar? Que isso não seja usado para o mal, mas seja apresentado a Deus como instrumentos de justiça. É inteligente, pensa rápido. Que isso não seja instrumento para o mal, mas apresentado a Deus como instrumento de justiça. Você corre, você é veloz, você tem um bom coração, você é bonito, você é forte, sei lá qual tipo de qualidade você tem. Que isso seja apresentado a Deus como instrumento de justiça, porque essa é a sua nova natureza. Ofereça a Deus, não é apresentar e não, agora eu sou bonzinho. Deus, eu quero que você use isso como instrumento de justiça. E justiça aqui é algo bom, é algo que na boca de Deus justifica o homem, traz transformação. Isso precisa ser elevado para que Deus realmente nos use, porque Ele quer usar, porque Ele realmente deseja isso, que nós sejamos instrumentos na sua mão para a transformação da humanidade. Você toca bem, você canta bem, você, sei lá, é bom em matemática, que tudo isso seja apresentado a Deus como instrumento de justiça. Porque essa é a vossa nova natureza. Vocês não estão mais debaixo da lei que vos obrigava a fazer, que vos obrigava a produzir.
Vocês não estão mais debaixo da lei que mandava em vocês e dizia como os membros do vosso corpo deveriam ser usados. Vocês estão debaixo da graça. E a graça não exige. A graça não vai obrigar você a fazer nada disso. A graça não vai obrigar você a oferecer os vossos membros para Deus como ferramentas de justiça. Mas ela precisa fazer com que você espontaneamente deseje ser usado por Deus como instrumento de justiça nesse mundo decaído. Entende isso? Essa oração precisa ser feita e essa ideia trazida por Paulo precisa ser real na nossa vida. Aquilo que eu faço de melhor não é mais conduzido pela morte, pelo mal, pela corrupção, para produzir coisas ruins. Precisa ser realmente algo conduzido por Cristo e pelo seu amor e pela graça a ser um instrumento de transformação do mundo. Tudo. Se é bom lá na empresa onde você trabalha, todo mundo diz, caramba, esse cara arrebenta. Não é para a empresa que você trabalha, para Cristo. Se é bom lá na faculdade, resolvendo os problemas, produzindo os trabalhos, não é para a faculdade que você trabalha, para Cristo. Se é bom lá, sei lá onde, no videogame não, videogame também, que isso seja oferecido a Deus, entende? Tudo, cara, tudo, não tem exceção. Se tiver exceção é porque a gente não quer que Deus use. É que a gente não quer que Deus ponha a mão porque é muito nosso, sabe? Não, isso aqui não, Deus. Isso aqui é do tempo da escravidão, eu gosto ainda, né? Carregar uns pedregulhos, tomar uma chicotada, adoro. Então isso aqui não mexe não. Isso aqui eu continuo produzindo para mim mesmo. E para o faraó, quem sabe? Não. O que Deus quer realmente é que nós vivamos esse frescor da nova vida que só Cristo pode trazer para nós. E que nós, de uma vez por todas, entendamos a nossa nova identidade. Não como pessoas que têm crise de identidade em momentos difíceis, mas que os momentos difíceis sirvam para realmente evidenciar quem nós somos, em quem nós estamos, no Messias. Porque nós somos parte da transformação que Deus tem feito no mundo, a começar em nós, como diz Paulo, os primeiros frutos do Espírito. Amém? Vamos ficar em pé e orar?